Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Trouxe pra vocês hoje aqui uma partida muito legal com sacrifício de dama, talvez o maior sacrifício de dama da história do xadrez, né? O Rafa, você falou isso daí pra gente clicar no vídeo, né? Também, mas vocês vão ver só que espetáculo. Vamos dar uma olhada aqui então. Vamos trazer aqui o tabuleiro e falar um pouco mais aqui quem é que tá jogando, né? A gente tem aqui dois indianos, foi um campeonato na Índia recente, 2019, não faz tanto tempo assim. E quem tá jogando de brancas aqui é um grande mestre, o Mikhail Mekdishvili, um grande mestre aqui com 2.609 de rating, um jogador muito forte. E aqui um mestre internacional também bastante forte, o Ratanakaran, aqui o jogador. No entanto, ele é quase 300 pontos de rating menor aqui do que o Mekdishvili, né? Então tem uma diferença de rating absurda aqui. Vamos ver o que o jogador de negras vai aprontar aqui, porque ele vai sacrificar a dama logo no começo da partida, aqui no lance 8 ele vai sacrificar aqui a dama. Vamos dar uma olhada que espetáculo aí, se vai dar certo isso, será que vai dar boa ou não? Porque o sacrifício foi fantástico, agora será que vai render bons frutos? Vamos dar uma olhada então, aqui o jogador de brancas abre com abertura inglesa C4, e aqui tivemos E5, cavalo em C3, cavalo C6, cavalo em F3 e F5. Olha só, jogador agressivo aqui, jogar um F5 contra um grande mestre tem que estar realmente com muita coragem, né? Aqui G3 foi jogado cavalo em F6, D4, E4, atacando o cavalo vem para H4, atacando já o peão aqui de F5 e agora D5, indo para o centro, protegendo aqui o peão de F5, a partida seguiu com bispo em G5, cravando aí o cavalo, colocando pressão no peão central, e agora bispo aqui em B4, amenizando a pressão no peão central, cravando agora também aqui o cavalo. C por D5 foi jogado, e aqui então nessa posição é que a mágica começa. O Ratanakaran aqui, ele fala o seguinte: se eu jogar um feijão com arroz aqui, eu vou perder desse grande mestre. Ele é melhor do que eu. Ele tem 300 pontos de rate a mais do que eu, mais experiente. Se eu jogar um feijãozinho com arroz, ele vai me engolir. Então o negócio aqui é ser criativo, é tirar ele da zona de conforto e jogar algo que nunca ninguém jogou na história. E aqui o Ratanakaran, então, vai para esse lance espetacular aqui, faz o lance 8, cavalo por D5, sacrificando aqui a dama, né? Se sou eu que jogo isso, falam que pendurou. Mas olha que maravilha aqui de sacrifício. E o que ele está enxergando aqui como compensação? Essa que é a magia da partida, né? Não é muito claro isso. E aqui a gente vai ter uma longa batalha para saber se isso tem compensação ou não. Que espetáculo, né? Não tem não é uma combinação que se resolve aqui em 3, 4 lances, não. Vamos ver como é que é a partida. Bispo por D8, capturando aqui a dama. E agora o jogador de negras aqui, o Ratanakaran, joga com cavalo por C3 com a seguinte ideia: se peão toma, bispo toma, vai ganhar a torre. Não, vai ganhar a dama, né? Porque o rei não tem para onde ir. E aí depois de um dama D2, por exemplo, bispo por D2, rei por D2 e rei por D8, e as pretas estariam melhores. Tem que peão a mais aqui? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Tem um peão a mais. Tudo isso para ganhar um peão. Ganhar um peão, tá com um peão a mais, um cavalo aqui no canto, tá bom demais, né? Então, excelente possibilidade. Tá, mas então o Mikhail não é obrigado a capturar esse cavalo. Pois é, esse é o ponto todo. Ele segue com dama B3 aqui. Saindo aqui das possibilidades de ataque descoberto e cheque descoberto, a dama não tem nenhum cheque descoberto aqui que o cavalo chega na dama em 2 lances. Então a dama está protegida. E além do que, o rei ganhou uma casa de fuga aqui, né? Bom, a partida seguiu aqui com cavalo por E2. Olha que maravilha, acabou de sacrificar a dama, agora vai entregar o cavalo. Esse cara tá louco, né? Não dá para capturar de bispo porque o rei tá em xeque, mas agora o rei captura o cavalo. Na verdade não, a partida seguiu com o rei D1. Por quê? Aqui, se ele tivesse capturado o cavalo, o Ratanakaran poderia de cara aqui recuperar a dama com cavalo por D4, dando um duplo, e depois de rei qualquer coisa, cavalo por B3, A por B3 e rei por D8. E nessa variante as pretas têm 2 peões a mais e não um, né? Cada tempo que passa tá ficando mais caro aqui, tá tendo juros aqui. Então aqui parece juros de cartão aqui, hein? Agora cavalo aqui por E2, cheque, foi jogado então o rei D1. E agora cavalo de E por D4, o cavalo volta para a segurança, levando mais um peão e atacando a dama. Rafa, foi bonitinho tudo isso, tá atacando a dama, acho que vai capturar o bispo, né? Não sei, aqui dama em E3 foi jogado e a gente fica pensando, e agora? Vai capturar aqui o bispo e ficar com 2 peças pela dama sacrificada? Deve estar valendo a pena, né?
Nada disso, galera. Nessa posição, o Ratanakaran, ele vai para o lance brilhante aqui, o melhor lance da posição, bispo E6. Como assim, Rafael? O cara é muito louco, né? Que ele não capturou o bispo aí, deixou o bispo dele escapar. Além de tudo, deixou capturar aqui em C7, né? Por que ele fez isso? Bom, aqui a gente fica pensando em capturar o bispo, né? Jogar um lance como rei por D8. No entanto, as brancas têm forte ataque aqui, depois de dama G5, cheque. O bispo, por exemplo, voltando e dama por G7. As pretas têm problemas, né? Tem que proteger aqui a torre C1 tá chegando, bispo C4. Várias possibilidades aqui para as brancas e as pretas começam a não ter nenhuma compensação aqui pela dama, né? Então você está dizendo, Rafa, que vale mais a pena aqui melhorar a atividade das peças do que de fato ganhar um bispo? Nessa posição, sim, né? É urgente aqui trazer as peças. E de fato o bispo não tem tanta possibilidade aqui, não é muito promissor. As pretas vão ter que perder mais alguns tempos, as brancas vão ter que perder mais alguns tempos aqui para salvar o bispo, né? Por isso é genial aqui o lance bispo em F5, colocando problema aqui para as brancas, né? Bom, bispo por C7 seria uma possibilidade, ia seguir com torre C8. Talvez aqui o jogador de brancas não tenha gostado da ideia de abrir aqui a coluna C e seguiu, portanto, aqui com bispo em G5. Seguimos com H6 e agora olha a situação, né? Aqui seria possível recuar o bispo para F4. A gente até poderia pensar em dar um garfo aqui, seria um excelente lance, ou até mesmo um grande roque aqui, seria outro lance muito forte para as negras, criando todo tipo de ameaça na posição. Tudo que você está imaginando. Tem o garfo, continua sendo uma ameaça, ataques descobertos, com cheque e tudo mais, né? Então, realmente, uma posição incrível aqui depois de H6. E o Makdashvili aqui poderia jogar agora um cavalo G6, por exemplo. E também a partida ia seguir de uma maneira muito interessante, atacando a torre. As pretas poderiam deixar a torre aqui capturar o bispo e seguir com um grande roque, né? Seriam partidas assim, não fica muito claro o que está acontecendo aqui, quem é que está melhor. Por exemplo, dama por G5, bispo E7 atacando a dama. E aqui, se dama por G7, good game, aqui acabou, né? As pretas ficam bem aqui com cavalo B3, cheque, né? Então aqui uma loucura, atacando a torre, dando cheque descoberto. Uma loucura aqui a posição, tudo pode acontecer. E aqui o Makdashvili vai para esse lance criativo aqui com bispo F6 aqui, pelo menos tentando danificar a estrutura de peões aqui do Ratanakaran. A partida seguiu com um peão aqui por bispo e agora rei aqui em C1. Olha a situação, o rei não tem mais o roque, tem que tentar se esconder, a torre não tá jogando. Grande roque, olha que delícia, né? O jogador de negras agora tem o rei protegido, 4 peças menores desenvolvidas contra duas e as duas torres para poderem jogar contra uma só que não tá... Essa não vai jogar e a outra vai demorar um pouquinho para jogar, né? Então é muito interessante aqui observar o que está acontecendo. Bispo H3 foi jogado, tentando colocar a pressão em F5, trazer o peça para o jogo. Aqui bispo C5 foi jogado, ameaçando todo tipo de ataque descoberto. Bispo por F5, cavalo por F5 e aqui dama por C5, capturando aí o bispo, né? Cavalo por H4 e G por H4. E aqui a gente vê que as pretas têm duas peças, então, como compensação pela dama que foi sacrificada, né? Além de tudo, as pretas têm um peão a mais. A partida seguiu aqui com torre D4, seguindo aqui o ataque, não deixando o rei jogar, né? Ameaçando já um torre C4 aqui com cheque. A B3 no limite, evitando aqui o torre C4 e agora a torre de H em D8. A partida seguiu com torre B1 e bispo G4, colocando toda a pressão aqui na casa de D1. Rei B2, o rei sai em fuga, cavalo aqui em B4, agora ameaçou ganhar aqui, a dama dá um duplo, o rei vai para A1, olha onde é que o rei foi se esconder, e agora B6 atacando aí a dama. A dama volta para C3, C5 dando suporte aqui para as peças, liberando a torre para poder jogar para outros lugares e não ter que ficar defendendo aqui o cavalo. E agora A3, tirando o cavalo daí antes que fosse tarde demais, checkmate estava chegando. Então aqui cavalo D5 atacando a dama vem para C1 e aqui H5, aquele lance que o jogador fala, quero ver o que você faz agora, né? Simplesmente tirou aqui o peão que estava atacado, colocou uma fortalezinha aqui, o bispo e o peão, um protegendo aqui o outro, e logo mais as pretas vão trazer mais as peças aí.
Tá difícil de jogar de brancas aqui, né? O que você vai jogar? A torre G1 foi jogada aqui. E agora a torre D3 melhorando a posição aqui da torre, dando suporte para a casa de C3 para o cavalo jogar. E tá ficando complicada aqui essa história, né? Porque além de tudo, o cavalo C3 está chegando e a torre não pode largar a primeira horizontal, senão tá vindo torre aqui em D1, né? A dama vai estar cravada e tá coberta aqui pela outra torre. Então a posição aqui já é desastrosa para as brancas. Dama C4 aqui no limite, tentando algum cheque aqui em A6 ou tentando pressionar o peão central. Torre D4 foi jogado protegendo o peão. E aqui a dama volta para C1. Torre D3 e aqui o jogador de brancas poderia jogar um dama C4, afinal de contas tentar repetir aqui os lances. Mas eu não sei se aqui ele achou que ele estava melhor e seguiu aqui com B4. Falou, quer saber, eu não quero empate não, eu vou tentar ganhar aqui. E a partida seguiu então bem interessante, muito legal essa tentativa, né? O jogador mesmo com as peças pouco ativas aqui, ele tem essa vontade aí de vencer, né? Cavalo C3 chegou e agora não dá para tirar a torre, senão tá vindo torre D1. E a partida seguiu com dama B2. Cavalo por B1, torre aqui por B1 e agora sim, né? A gente tem aqui duas damas, aqui duas torres equivalentes mais ou menos a dama, o bispo aqui um pouco inferior à torre, mas as pretas têm peões a mais, né? Agora, existe um problema, que é esse ataque todo para cima do rei agora do Ratanakaran, que o jogador de brancas tá aprontando aqui. Será que dá para escapar disso? Vamos ver o que joga agora o Ratanakaran. Ele segue com torre F3 aqui, preparando aqui, olha só, para conseguir aqui ganhar a dama, né? Porque se ele colocar a outra torre em A3, a dama vai ser obrigada a se sacrificar aqui na torre. No limite aqui, porque B por C5 já dá um frio na barriga, né? O rei aqui já tá chacoalhando os ossos. A partida seguiu com torre de D por D3, agora sim ameaçando ganhar a dama. E aqui dama B5, dando uma escapada aqui com a dama e criando todo tipo de ameaça aqui para cima do rei. A posição é perigosíssima. Torre por A3, cheque, rei B2. E aqui a gente é tentado a recuperar logo essa dama. Fala o seguinte, vamos fazer um negócio? Vamos recuperar logo essa dama aí, jogar qualquer torre aqui, cheque. Não foi o lance que seguiu na partida, mas a gente é tentado a jogar isso aqui, né? Falei, eu vou jogar um bispo contra a torre e eu tenho alguns peões a mais. É que na prática não deve funcionar isso, por conta de torre C1, esse peão tá caindo e as pretas não tem tantos peões a mais assim, né? E as brancas vão poder coordenar aqui para alguma hora expulsar esse bispo, vai levar o rei e vão cair os peões e provavelmente as brancas vão ganhar esse final. Então aqui é complicada a posição que jogar nessa hora. O jogador tem que ser frio aqui, bispo D7 atacando a dama, não permitindo a entrada da dama lá em E8. A dama tá atacada, tem que fazer alguma coisa, tem que reagir. Dama C4 e agora a torre A4, com frieza, com tristeza no coração, né? As duas torres estavam na mesma linha, aqui você perder essa coordenação, mas faz parte. Aqui protegendo o peão central, atacando agora a dama. A torre protegida pelo bispo, dama G8 com cheque e agora rei vem para B7. E aqui torre D1, tem ameaçando agora o bispo, colocando a torre em jogo, mas agora a torre por F2 cheque. Rei B3 atacando a torre. Torre F3, cheque, por enquanto a torre está protegida pelo bispo. Rei B2 e aqui agora as pretas poderiam ficar dando cheque aqui repetindo, mas agora é as pretas que não querem empate. Torre B4 indo para a luta, dando cheque aqui no rei. O rei vai para a casa de C1 escapando e agora a torre C3 cheque. O rei só tem a casa de D2 e agora a torre por C5 capturando mais um peão aqui, o Ratanakaran. Segue no ataque, a partida seguiu com o rei E1, vai tentando escapar o rei, agora bispo A4, ataca a torre e coloca o bispo em segurança, o bispo que estava atacado. E aqui dama em F7 com cheque. A torre cobre, agora as brancas têm a dama e a torre aqui atacadas. No entanto, dama D5 salva a dama com cheque. E depois de bispo C6, mais uma vez, aqui aliás, o bispo desvia aqui o ataque da torre. Ataca aqui a dama e a dama captura o peão aqui de H5. E agora as brancas têm um peão passado para complicar essa história. Torre G7 foi jogado, ameaçando aqui uma cascatinha aqui, fazer algum checkmate. Já bem posicionando aqui a torre e torre D6. Temos aqui torre B2, preparando aqui o checkmate. E nessa posição, o jogador de brancas, Mekdishvili, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Não é que o checkmate é inevitável, mas aqui as pretas estão melhores e esse peão passado vai fazer toda a diferença. Por exemplo, aqui torre D2 seria uma maneira de evitar o checkmate, né? Porque aqui você pode jogar torre B1 cheque e depois aqui de... aqui torre B1 cheque era melhor, né? Torre B1
Aqui eu acho que torre G1 não deve funcionar, né? Por conta de rei F2 aqui. Na verdade aqui a análise é a seguinte, torre B1 cheque, aqui o rei vai para F2 e aí torre B3 é uma possibilidade, torre E7 é outra. Torre B3 é muito forte aqui, ameaçando o garfo e ameaçando ganhar a torre. As brancas teriam que reagir a isso e depois poderia seguir com torre A3, simplesmente melhorando aqui a posição da torre. Tá vindo o bispo com cheque, tá vindo avanço de peão e não tem como segurar isso, né? Por exemplo, dama H6 atacando aqui a torre, bispo B5 cheque, torre G1 cheque, E3 avançando com o peão e você não consegue parar aqui o peão que vai avançar, né? Por exemplo, torre D4, E2, mesmo que torre D5 tentasse parar, bispo D3 aqui seria uma possibilidade apenas para a gente ver que as pretas trariam a dama de volta no lance 57, depois de terem sacrificado a dama no lance, o que foi no lance 7 ali, que sacrificou a dama no lance 8, né? Então aqui realmente uma partida espetacular, né? Espetacular. Por isso que depois de torre B2 aqui o Meketishvili abandonou aqui a partida. E vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com para a gente ver a precisão aqui dos jogadores, né? O gráfico e tudo mais. Pô, e aqui no relatório a gente nota uma coisa curiosa, né? O sacrifício de dama foi aqui, mais ou menos, ó. Então a gente vê que o computador considerou que o sacrifício de dama vai para uma partida com igualdade, né? Aí o computador deu que as pretas ficaram melhores depois daquele bispo F6 lá, um lance meio esquisito. Realmente aquela linha com cavalo G6 talvez fosse com mais equilíbrio, né? Mas uma partida caótica, maravilhosa, aí com chances para os dois lados. E no final das contas, o Ratanakaran, que é um mestre internacional, conseguiu ganhar e venceu um GM que tem 300 pontos de rating a mais do que ele, com sacrifício de dama logo no começo da partida e conseguiu jogar um final melhor aí, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouca apareceu pra dar cheque no tabu, no tabuleiro de xadrez.